Gêmeos, vamos para a sua leitura então para o mês de outubro. Vamos ver o que a espiritualidade tem para vocês? Vamos ver que a gente começa aqui com uma conversinha antes com a psicografia, tá? Mana maravilhosa. Você é deslumbrante. E joga seu charme fora, porque você poderia conquistar muitas coisas com uma postura elegante e sedutora. Só? Não é, seu charme não é percebido por você. Porque você é muito simples. E foi doutrinada a se perceber assim. Você não percebe que desaba corações, nunca vi isso. Desaba corações. Existem pessoas loucas e com medo de você, do seu jeito autêntico. Seja feliz e aproveite as oportunidades de conhecer outro alguém. Você pode descobrir alguém interessante para você. Ponto. Estamos falando aqui de uma pessoa, então, muito sedutora, uma pessoa deslumbrante, que se vê... É como a história do patinho feio, né? O patinho feio, na verdade, ele não é um patinho, né? Ele é um cisne. Mas naquele meio ali, ele é diferente. Então, ele é visto como feio, quando na verdade ele é um belo cisne. Ele só está condicionado ao meio, onde as pessoas são comuns e não são como ele. E dentro daquela situação toda ali, daquela história, o patinho feio se vê como alguém inadequado, como alguém que é rejeitado muitas vezes. E na verdade você só é diferente. Você não é como as outras pessoas. Isso inclusive dá medo, esse seu jeito de ser, ele acaba dando medo nas pessoas, signo de Gêmeos. E aqui me fala de um signo de Gêmeos que é muito autêntico, que realmente é alguém que expressa a sua verdade, e isso também dá medo, porque a maioria das pessoas usam máscaras. Em algum momento, todos nós, até por uma questão de educação com alguém que a gente não gosta, por exemplo. Eu vejo que você nem sempre é tão também bem educado com quem você não gosta. Ou você ao menos não disfarça isso, sabe? Você é autêntico mesmo em todos os sentidos. Eu não gosto dessa pessoa, eu decidi que eu não vou mais fingir que eu não gosto dela,
sabe? Eu não gosto dessa pessoa e essa pessoa me trata mal, essa pessoa veio a história do patinho feio, essa pessoa faz eu me sentir uma pessoa ridícula, quando na verdade a ridícula é ela, porque me trata dessa forma inadequada. A inadequada é essa pessoa. Eu não tenho que estar tratando bem mais pessoas. Eu cansei de fingir, eu cansei de mostrar ser uma coisa que eu não sou. Então, com base nisso, você pode assustar as pessoas com o seu jeito de ser, tá? E só que isso ao mesmo tempo é encantador. E as pessoas não sabem descrever muito bem você. Ai, o meu senso de perfeccionismo com a câmera que deu. E você é alguém que... Ai, eu não gosto, não quero mais fingir nada, sabe? Não quero mais fingir, não quero entrar nessa máscara social para lidar com pessoas aí, onde eu tenho que parecer perfeita. Poxa, eu não sou perfeita, não sou perfeita, ninguém é, né? Então, eu vejo que você é assim, signo de Gêmeos. E tarô de hoje, por favor, a gente não vai começar com oráculo, então a gente vai começar com tarô de hoje. Então, signo de Gêmeos, sabe? Para e olha realmente. Sabe, aquele pai, aquela mãe que às vezes vivem dizendo que você não era bom o suficiente, que você não era bonito, não era bonita, e que, sabe, às vezes existem aqueles pais que competem, aí tem aquela prima que compete também com você e faz coisas negativas, ou aqueles colegas de escola fazem coisas negativas para você se sentir inadequado, feio, quando na verdade aqui a sua autenticidade é a maior beleza em você. Então, assim, se olhe bem no espelho e se perceba, não só com a carcaça, né, mas também o que você tem dentro de você, aquilo que você manifesta, você acaba sendo a pessoa mais atraente do que... você talvez até mostre um pouco de vulnerabilidade às vezes, sabe? E tá tudo bem, né? Porque a gente... quando a gente é autêntico, a gente fala o que a gente tá sentindo. Então, isso de alguma forma assusta, né? Nesse mundo onde todo mundo só tira selfie na internet para mostrar que tá bem, quando na verdade não está. Talvez você seja uma pessoa que hoje em dia nem tem, assim, ou tem, mas não posta muito sobre quem você é, o que você faz, sabe? É uma pessoa que se sente aqui e que está na sua totalidade. E quando você está na sua totalidade, você não precisa, né, estar mostrando nada para ninguém ou querendo agradar pessoas. Mas aqui está me falando também de outra coisa. E esses dias já veio aqui. É como se você fosse buscando as suas partes. É como se você meditasse e buscasse suas partes em outras dimensões. A sua criança que sofreu na infância, você resgata aquela parte de você. Você posturando todos os seus pedaços aqui, de uma forma que hoje você pode estar se sentindo completo, completa. E isso pode fazer sentido para você agora ou depois ainda, sabe, gente? A mensagem, às vezes, ela vem para semana, é pro mês. Mas muitas vezes você pode vir a entrar por alguma necessidade, por exemplo, um processo de autoconhecimento intenso, e acabar descobrindo que você precisava resgatar partes suas. Então, isso pode fazer sentido, inclusive mais tarde você pode lembrar dessa leitura que eu tô falando aqui. Sexo. Aqui, de novo, esses dias veio essa mesma mensagem. Não é necessariamente você é muito sensual. Mas por que você é tão sensual? Por que você é tão sedutora? Porque aqui vem uma imagem aqui nessa carta, sexo, sobre alguém que está com seu yin e yang, está em harmonia aqui. Você é um ser completo, no seu feminino e não no seu masculino. E com base nisso, tá? Isso se torna muito atrativo. Então eu sinto aqui que você está exalando sexualidade, tá? E essa sexualidade vem através de um caminho percorrido por você para descobrir quem você é de verdade. E quando você descobre quem você é de verdade, você alinhado ali, não com seus aspectos negativos, embora você tenha reconhecido, visto isso também, te traz poder.
quando eu paro de negar a mim mesma e eu percebo que eu tenho os meus erros, que eu sou um ser que erra, e nesse caminho eu vou me descobrindo, eu vou consertando o que eu posso consertar, e eu vou descobrindo também o meu poder e quem eu sou a nível superior. Eu me conecto com esse eu superior que todos nós temos, e eu acabo descobrindo que eu sou alguém importante. E eu não tô necessidade, não necessariamente você é uma pessoa, uma deidade, uma coisa encarnado aqui, uma autoridade, não necessariamente. Mas você descobre coisas muito importantes sobre você, que você é alguém que tem uma evolução que você não lembra, você não sabe, mas você é alguém que tem uma evolução muito grande. E nesse caminho você também se permite ser guiado também por você, por esse eu superior aqui, tá? E com essa luz no caminho e também com a sua mentoria espiritual, você foi descobrindo muitas coisas. Com base nisso, você traz à tona a sua real versão. E esse caminho me fala sobre ter sido percorrido com muitos questionamentos. Muitos questionamentos, assim. Às vezes, assim, você dizendo, eu não aguento mais. Esse negócio de descobrir quem eu sou e isso começou a se tornar pesado para você. Porque você pode ter descoberto muitas coisas, sabe? Só que nesses questionamentos você foi se descobrindo a cada questionamento, mesmo que demorasse, uma resposta, tá? E aí você foi, em cada questionamento, percorrendo esse caminho até que você se conecta com um estado de gratidão. Um estado de gratidão onde você é feliz por ser quem você é. Independentemente do estado que você esteja no plano físico. Porque estados, caminhos, ciclos nós passamos o tempo todo, tá? Ciclos que às vezes se repetem, sim, mas a gente vai descobrindo ali formas de não repetir mais esse ciclo. Então, nesse caminho aqui, você guiado, só aqui te pedem para que você não levar na brincadeira como se não fosse importante o seu desenvolvimento, o seu caminho, mas trazer mais brincadeira, mais alegria, tá? Nesse seu processo. Se você ainda tá nesse processo, porque a gente nunca para com ele, né? Aqui eu só sinto que traga mais alegria para essa situação aqui, porque ao descobrir coisas a gente pega situações, descobre coisas sobre pessoas, é um horror, é um caos. Aqui tem muita gente que fala sobre isso, né? Sobre o perigo de despertar a Kundalini. A Kundalini, ela é para quem quer saber a verdade. A verdade, às vezes, ela é terrível, terrível, sabe? A verdade, às vezes, assim, para você entender sobre você mesmo, você descobre que você está vivendo, sua família é um ninho de cobras, de serpentes, né? Tem quantas pessoas passam por isso? A maioria das pessoas passam por situações assim. Então aqui, só que, sabe, meio clichê essa música já, mas valeu a pena, hey, hey, valeu a pena, hey, hey, sou pescador de ilusões, sou pescador de ilusões, valeu a pena, um caminho que vale a pena, ele é doloroso e sofrido, mas ele vale a pena. A chegada é triunfal, né, triunfante. Aqui você, é como se você, assim, voltasse meio que se arrastando, mas pelas tantas, assim, você se fortalece e aí você segue em frente, né? Mas você segue em frente mais leve, sem tantas bagagens negativas com você. O que mais aqui? Esse aqui, o baralho da Madame Lenormand. Vamos lá. Eu tô sentindo assim, como se eu falei em Kundalini, a sua energia sexual a todo vapor aqui, chamando a atenção de pessoas, sabe? Você exalando, assim, a sua sexualidade, até tem que cuidar aí, do cuidado com as propostas que chegam pra você, sabe? Que não é todo mundo que é pra você, eu sinto assim, sabe? Deixa eu ver o que mais, o que a gente vai falar aqui agora? Âncora. Montanha. Aquilo que segurava você e que estava no oculto aqui fala muito sobre a sua criança interior, tá? Porque veio a âncora, a montanha, a criança, tá? E a lua.
aspectos internos muito profundos sobre dores de infância, dores assim que realmente te seguravam, tá? Ou te seguram ainda. Então você observa essa situação. E essa sexualidade, ela é exalada por uma criança? Não. Esse sex appeal, adultos são atraídos por adultos, né? Então, pelo menos a gente pode perceber dessa forma. Então, assim, aqui você se movimentando agora, tá? Depois desse processo aqui de compreensão dolorosa, talvez você tenha acessado coisas que fizeram com você que você não lembrava, tá? Então, aqui você se movimentando depois de sair dessa lua aqui para o encerramento deste ciclo conflitante com você mesmo. Um ciclo tão conflitante que pode ter gerado esse conflito com outras pessoas também. E aqui você saindo, encerrando totalmente um ciclo muito difícil, muito negativo. Às vezes, aqui eu fiz uma meditação com a minha criança interior, eu fiz várias, tá? Mas existiam várias versões ali, eu fiz assim uma reunião, chamei todas as crianças, as minhas versões de situações de crianças que estavam assim, feridas, tá? E teve uma em específico que era de uma situação que eu não sabia que o meu pai tinha feito comigo, quando eu era criança. Então ali aquela criança ela estava muito revoltada e ela estava assim no seu aspecto mais negativo. Você pensa que naquele filme, como é que é chamado? Da menina que sai do poço, né? Pensem assim numa criança ali que ela estava muito no seu aspecto negativo. E eu já tinha visto várias versões da minha criança. Mas aquela ali, ela estava muito ferida mesmo, por algo que eu descobri em relação ao meu pai. E primeiro foi necessário a quebra, essa investigação me levou a compreender que ele tinha feito a quebra daquilo que ele tinha feito, tá? E depois dessa quebra, acessei ali em meditação essa criança, ela ainda estava lá muito ferida, e eu trabalhei nos cuidados para com ela, eu cuidei dela, da minha criança. E integrei essa criança. Então, assim, a nossa criança, enquanto nós estamos presos lá, a nossa vida não anda, nós continuamos sendo crianças. Então, aqui é trabalhar intensamente nessa criança. Mas eu já fiz uma meditação, às vezes uma só, a gente não alcança a profundidade. Eu tive que percorrer um caminho, descobrir coisas ali que, se não fosse pela minha mediunidade, pela minha investigação com o tarô, pelas minhas meditações, eu não teria descoberto. Então, assim, ali descobrindo essa situação dessa criança ali ferida, eu consegui encerrar. Consegui encerrar de uma forma verdadeira, onde eu percebi a forma como essa criança me olhava. E de repente, sem eu pensar nisso, sem eu desejar isso, eu vi que aquela criança já não era mais criança. Eu vi ela adulta. Eu vi ela adulta ali, sendo ainda curada, mas adulta. O que isso significa no teu inconsciente quando uma coisa assim acontece? Não é assim para todo mundo. Às vezes a gente vai simplesmente integrar essa criança. Mas quando isso acontece, nós percebemos ali que houve realmente uma cura. Foi uma forma de o meu subconsciente de me mostrar que houve uma cura daquela criança. Então, quando eu integrei aquela criança ali, eu passei a me sentir mais forte, mais fortalecida. E ali eu sinto que é uma das últimas partes que faltavam. Então, para você ver como vale a pena realmente, como não é besteira. E a criança, ela não cria, ela não prospera. Então, isso tudo a gente vai compreendendo por que nós vivemos certas coisas, tá? Então, esse processo, ele não para. A gente tá sempre se descobrindo ali as nossas versões feridas, às vezes resgatando fractais de outras dimensões. Já aconteceu comigo várias vezes. Fractais que foram presos, que foram torturados, sabe? Então, a gente vai se descobrindo no nosso processo e a gente vai compreendendo por que as coisas não estavam dando certo, tá? Então, aqui, muito do que a gente vive está alinhado, quando eu digo assim, né? Está alinhado com algumas coisas que nós não entendemos. Então, esse processo... às vezes, quantas vezes eu reclamei pra espiritualidade? Como é que eu vou ficar descobrindo? Como é que todas as pessoas vão ficar descobrindo coisas? Bom, como você descobriu?
com comprometimento consigo mesmo. Então é isso que você tem que fazer. É o seu processo de alquimia interior que você tem que trabalhar sempre, tá? Tendo aquele espacinho de tempo ali, quando você sente a intuição, dar atenção a isso e fazer. Você aqui conclui um ciclo muito importante referente à sua criança interior. E é por isso que eu sinto que você está ali exalando sexualidade. Você finalmente se tornou homem por completo, mulher por completo, independentemente da sua idade, porque você transmutou a sua criança interior, você curou a sua criança interior. Então aí essa sexualidade ela se torna mais evidente. Agora finalmente você atrai aí uma pessoas mais maduras. E também pela sua sexualidade pode atrair ainda pessoas, até porque é como eu digo, a gente quebra um padrão. Nós quebramos um padrão. Aquele padrão ali ele continua um tempo disponível para nós. Até que possa vir a sumir. Esse padrão continua ali se mostrando de alguma forma para nós, que é aquele filme da Mente Brilhante que eu sempre falo quando eu quero dar esse exemplo, que é o Russell Crowe ali, ele é convidado para um prêmio, para receber um prêmio Nobel, e aí ele perguntam se ele continua vendo aquelas figuras imaginárias que ele via. E essas figuras sempre ali tá caminhando do lado dele, mas ele aprendeu até o autocontrole e entendeu que ele não poderia mais dar acesso àqueles amigos imaginários do subconsciente dele, porque se ele desse atenção, então ele não conseguiria viver, ele entraria naquele esquema todo que ele viveu ali, que era imaginário. Então ele aprendeu a ter o autocontrole dele mesmo, sabe? Então, assim, gente, eu sinto que você passou por muitos percalços e que não vem de graça essa sexualidade, esse poder pessoal. Ele não chegou de graça para você. Você fez signo de Sagitário, por exemplo, fez uma leitura agora há pouco, signo de Sagitário fez o seu trabalho. Então, com base nisso, você cresce, você começa a evoluir na sua vida. Então, aí, para aqueles, quando você crescer, você tiver o seu crescimento, para aqueles que pensam que nada disso, que tudo isso é bobagem, você vai mostrar que não. Para aquelas pessoas, aqueles familiares que vivem criticando esse negócio de autoconhecimento que você entrou aí, porque se você está numa leitura de tarô, é muito provável que você esteja nesse processo. Então aí as pessoas vão começar a observar esse, não, esse. Aqui. Tá, a gente não entrar muito. E aí, o que vocês podem me dizer, assim, com essa criança interior curada, o que a gente pode falar também de outros aspectos, além da sexualidade? A gente pode falar do signo de Gêmeos aqui, sobre o que o signo de Gêmeos, então, pode esperar agora, depois desse processo de cura da criança interior. O que a gente pode falar para o signo de Gêmeos? Que o signo de Gêmeos vai ter de benefício em relação a isso? Três de paus. Sim. Um conflito que cai por terra. Caiu por terra. Nossa, veio agora aquele filme, eu não sei o nome do filme, mas no TikTok já apareceu várias vezes e a espiritualidade fala com a gente. E eu estava nesse processo de busca ali da criança interior. Então, ali é uma mãe, ali eu acho que é a mãe, tá? Pelo menos. Aquela criança ali aparece como um monstro, assim, meio branco, sabe? Um monstro, que ela não vê ali como criança, é um monstro, com uma estatura, né, de adulto, vindo correndo para atacar aquela mulher. E aquela mulher pega ali uma borboleta, que eu acredito que era alguma coisa, porque eu não assisti todo o filme, eu assisti a cena. Pega aquela borboleta, que era provavelmente algo da infância daquele ser, daquele monstro, e mostra. E aquele ser para e olha para aquela borboleta e se lembra de quem ele realmente é. Então aquela borboleta ali, aí ele para e olha e ela dá um abraço nele. E quando ela dá um abraço naquela criança, naquele ser, naquele monstro, ele vai reduzindo de tamanho e vai se transformando de novo naquela criança com aquele abraço. Então ali é algo parecido, a nossa criança muito torturada, muito triste ali, esse conflito interno que vinha, e é como se você sempre olhasse, sabe, as realizações dos outros de longe aqui.
É como se você sempre olhasse para os outros crescendo e querendo ver isso acontecer na sua vida, mas você assim, com um conflito interno horrível com essa criança, mas sem perceber exatamente de onde vinha. Então aqui nessa borboleta também me fala desse conflito e essa transformação que acontece a partir dessa descoberta do porquê tantos conflitos na sua vida. E isso daí cai por terra. Caiu por terra, aqui estão falando de novo porque é importante, tá? Caiu por terra, torre, cai por terra essa situação. E você renasce aqui. Olha só essa criança aqui com esse sol. Você renasce. Aqui estão falando, você renasce para a vida novamente, tá? Livre desse conflito interior que gerava conflito com outras pessoas, outras pessoas infantis, né? Que acabam chegando no seu caminho. E você aqui com 9 de paus, apesar de cansado, provavelmente cansado, você assim com força para se defender. Força para defender, e esses paus aqui atrás me remete muito para defender a você e também as suas versões. Você defendendo, você com força total para defender a você e todas as suas versões aqui, tá? Porque você foi aquela que teve capacidade de resgatar a você mesmo, tá? E aí o louco, uma nova jornada para você. Aqui vem uma nova jornada, novinha em folha agora para você. Às vezes, é como eu disse, só a criança interior não foi suficiente. Eu tive que descobrir por que ela estava naquele estado, o que fizeram com ela. Nem sempre a gente vai descobrir tudo, mas para mim eu fui tão profundamente nisso que eu descobri por que ela estava tão ferida, o que tinham feito com ela. E então eu resgatei a minha criança. Mas aí com base numa verdade, realmente, entendendo, compreendendo o que aconteceu com ela. Então aqui é uma nova jornada para você, signo de Gêmeos. E aí o que vem nessa nova jornada? Dá pra gente saber alguma coisa aqui? Pagem de copas, aqui, ó. Você até rejuvenescendo, sinto aqui. É como se tivesse assim, um reset mesmo, sabe? O louco, pagem, você renascendo aqui. Com um amor muito grande no seu coração por você mesmo, por você mesma, sabe? É o que eu sinto aqui. Que você é tão bonito isso, gente. Eu me emociono porque a lua. Só que agora, aqui, essa mulher com essa tocha aqui tá iluminando a escuridão dela. Você continua tendo uma sombra, nós todos temos, mas você iluminou essa sombra aqui. E aí, todas essas versões de luz e sombra em você, completamente reunidos, olha aqui o Três de Copas, para comemorar alguma coisa aqui, para comemorar a vida, comemorar a sua renovação, tá? Você comemorando aqui, esse é um monte de carta. 7 de Pentáculos, e aqui você tendo alguma colheita em relação a isso. Para sua vida. Você você se recolheu, se renovou, e agora você tem uma colheita. E aqui fala muito também relacionado a trabalho. Adultos trabalham, certo? Os adultos trabalham, crianças não, né? Então você se renovando aqui também através do seu trabalho, tá? É como se você saísse até de um aspecto de uma certa irresponsabilidade. Não tô falando que você é irresponsável com relação a tudo, mas em algum momento ali você se perdeu em relação ao seu trabalho também, nessa jornada. E é como se você se resgatasse por completo, inclusive em relação às suas atividades. Aqui deu, tira mais uma. O 7 de paus é como se... Deixa eu ver, agora fica o 7 de paus. Você precisou se defender mesmo, sabe? Você precisou se defender muito. Você pode ter passado por amarração, por várias coisas, assim, os aspectos internos que se manifestavam através de ataques, né? Você se defendendo de ataques aqui e de situações que te prendiam. E aqui, novamente, falando aqui, o 6 de Pentáculos aqui, sobre você recebendo alguma coisa. Mas é alguma coisa que você pode até trazer lá de trás, alguma coisa que você queria, que você nunca conseguiu acessar, isso que você queria. Algo que você queria vem pra você aqui, como um retorno, sabe? É o que eu sinto aqui. Um retorno de algo que você queria receber e aí você recebendo, tá?
você recebendo alguma coisa aqui pra você. Aqui também me falou de trabalho. Aqui chega, tá? Aqui fala de trabalho, então. Então, signo de Gêmeos, prepare-se para uma nova jornada. Tudo que você fez valeu a pena. Aqui, o oráculo da lua? Não, da gratidão. Vamos lá, então. Pra gente encerrar aqui a sua leitura. Então, assim, essas jornadas, a jornada do eremita, né? Nós sofremos, e aí eu ainda misturei um monte de coisa, que é Kundalini, e aí vamos lá, vamos botar tudo abaixo. E aí, gente, vários portais juntos, assim. E isso começou bastante também com uma iniciação mágica que eu fiz. Quando a gente se inicia, a gente daí passa por ali transformações. Por isso que o ideal, antes de fazer uma iniciação, vale a pena a gente trabalhar os aspectos internos. Essa é a minha opinião, pelo menos. Trabalhar aspectos internos aqui. E a luminária caiu quando eu fiz ali aquela iniciação. A luminária do lugar caiu, para vocês terem uma ideia. Então, assim, vale a pena, na minha opinião, a gente ter um cuidado de trabalhar bastante no autoconhecimento para que nós possamos estar capacitados aqui, porque foi tudo muito junto e misturado para mim, tá? Agradeça pelas pessoas que produzem o alimento, por cada mão que toca a terra e por cada prato que é posto em sua mesa. Há uma vida que semeia, que cuida e que colhe. E aqui eu tô falando que eu senti que não é bem desse aspecto só que produzem alimento na lavoura também, tá? Para você ser grato por tudo. Mas que você produziu em você, dentro de todo esse aspecto, o seu próprio alimento, a sua própria cura, o seu próprio provimento e amor. Com cada gesto, com cada coisa que você fez, é como se você tivesse colocado as cartas na mesa, descobriu coisas por cada situação e você se nutriu ao entrar nessa jornada de cabeça. Você foi muito intenso, muito intensa. E aí você semeia uma vida que semeia, que cuida e que colhe. Então agora você semeando ali, você plantou uma nova vida e essa vida vai florescer, sabe? Você vai colher dessa nova vida. Então aqui eu sou o pão da vida, tá? Eu sou o pão da vida. Então você é o pão da sua própria vida, você é o seu próprio alimento. E aqui me falou muito nesse sentido mais metafórico do que consta nessa carta. Signo de Gêmeos, eu espero que você tenha gostado da leitura, outra leitura muito longa, tá? Mas uma leitura profunda de autoconhecimento para que você realmente trabalhe em você mesmo, sabe? Quem não está nessa jornada, vai com um pouquinho mais de calma, porque eu fui muito profundo nisso, sabe? E isso quase me levou, sabe, gente? Então, assim, vamos com calma, com amor, com cuidado, com uma intensidade, mas ao mesmo tempo comprometimento, não é nem intensidade, com comprometimento, com amor, cuidado, compaixão, você tendo coragem aí de se buscar, e eu sinto que tem assim uma parte do signo de Gêmeos que já fez e outra parte que vai daqui a pouco se inspirar para essa leitura e vai fazer, vai entrar no seu processo de autoconhecimento, porque é só assim que realmente a gente consegue adquirir mesmo a melhora na nossa vida, é nesse processo, tá, gente? Então eu vou ficar por aqui, signo de Gêmeos, até mais.